Na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20, deu Lion 2-0 para o Fortaleza em cima do América de Natal. Fortaleza jogando em casa, aí diante do seu torcedor, nessa tarde de quarta-feira, 3 da tarde. Eu estive nos comentários desse jogo na Sportnet, jogo ao vivo no YouTube, aqui no YouTube. E quem narrou foi o Felipe Santos. Cracaço, craque. Mas vamos ao jogo, né? Foi o que aconteceu. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é saber as escalações, como cada uma das equipes começou o jogo. Primeiro, a equipe da casa. Vamos ao Fortaleza. No gol, Cássio, João Vitor, Cauã Rocha, Luan, João Costa, Arthur Barbosa, Tomás Rocco, Lucas Emanuel, Faz, Bruno Branco, Carlos Miguel. Esse foi o time inicial do Fortaleza para esse jogo na tarde de quarta-feira. Do lado do América de Natal, mudanças. No gol, Lucas, Richard, Cleiton, Jackson, Vinícius, Jadson, Wendel, Márcio, Davi, Cauê e Caio. E por que é que eu falo que teve mudanças? Bom, porque se a gente pensar nas outras escalações, teve mudanças. Esse é o primeiro ponto. Mas esse jogo, o Fortaleza já entrou mais tranquilo, porque já entrou basicamente classificado. Quem passava em primeiro lugar desse grupo A pegava o segundo lugar do grupo C. Grupo que tinha IAP, Bahia, Retrô e o Sport da Paraíba. E até aquele momento ainda estava bem indefinido. Mas o Fortaleza já estava tranquilo, porque o Fortaleza tinha ganho os dois jogos, e o segundo jogo, que foi contra o Jaciobá, o Fortaleza ganhou de 6-0. Então, pelo primeiro critério de desempate, que era o número de vitórias, tudo certo. O único do grupo que tinha ganho 2 vezes. E depois já tinha os gols pró. E o Fortaleza aí estava com o melhor saldo de gols do grupo. Então o time entrou meio misto. E o time do América de Natal, que precisava da vitória, também entrou diferente. Eu até achei no início da transmissão que o América de Natal vinha num 4-4-2, pela disposição dos seus jogadores, né? Pelos jogadores que colocou em campo. Mas, na real, ele jogou com 3-4-3, atacando 4-4-2, defendendo, mas a gente vai para a prancheta tática. Na prancheta você vai entender tudo. E aí, o time do América tem várias mudanças. Alguns jogadores que foram destaques nos outros jogos, eles se mantiveram. Caso do Cauê, que para mim é o melhor jogador do time. Mas outro jogador que teve muito destaque foi o Davi. Partidaça do Davi hoje. E realmente o time precisava de algumas mexidas, deu certo o primeiro tempo. Mas vamos entender aqui como é que esses times atacaram e como é que esses times defenderam. Passando aqui para te perguntar, tu te inscreveste? Se inscreve aqui no canal, dá um like também, tá? Porque isso daí ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é legal, pode levar para outras pessoas, e outras pessoas vão saber também como foi esse jogo. Primeiro a gente vai entender aqui como é que o time da casa estava organizado para atacar. O time do Fortaleza atacava num 4-3-3, tendo o Cássio no gol, Arthur Barbosa do lado esquerdo, João Vitor do lado direito, a dupla de zaga, Cauã e Luan, o João Costa aqui fazendo uma função, às vezes sendo o cara que baixava para ajudar na parte defensiva, o Lucas Emanuel sendo o 8 da qualidade de passe, camisa 10, Bruno Branco. Aqui temos Faz, que muitas vezes descia também para poder ajudar nessa composição aqui, e o Bruno subia um pouco, mas normalmente o Faz era o jogador da primeira pressão, e dos dois lados, Carlos Miguel e também o Tomás Rocco. Do lado do time do América, no gol, Lucas. Aí aqui o América, diferente do time do Fortaleza, estava organizado em um 3-4-3 quando estava atacando. Então, quando atacava, o time do América tinha 2 alas. O Richard pelo lado direito e o Davi aqui pelo lado esquerdo. Mas a função do Davi já eu vou explicar ela de melhor maneira. Aqui no meio, quem estava fazendo essa organização era o Vinícius, Cleiton e Jackson. Aqui no meio tinha o Jadson pelo lado direito e o Wendel, jogador com muito bom passe, o Wendel aqui pelo lado esquerdo, Márcio do lado direito, Cauê, camisa 10,
e Caio, camisa 9. Caio tendo a mesma função aqui do Faz, sendo jogador da primeira pressão. Muitas vezes, quando a gente pensava ali quando o time estava organizado ofensivamente, mas principalmente o Caio também sendo o jogador que empurrava a defesa do Fortaleza para trás. Mas a gente já ainda falar sobre isso. A função do Davi. Muitas vezes o Davi estava muito mais aqui e fazia, e o time do América atacava com 4 jogadores, e aí o Davi estava muito espetado desse lado, e também existia, às vezes, algumas mudanças de posição. Por exemplo, o Caio descia um pouquinho e o Cauê fazia estava jogando aqui muito mais pelo meio. Então o América tinha algumas disposições táticas bem interessantes, principalmente no primeiro tempo. Quando o América estava atacando, o seu principal jogador é esse cara aqui, Davi, principalmente na primeira metade do primeiro tempo. Se o Davi estava com a bola aqui, o que é que acontecia? O Wendel aproximava e o Cauê aproximava. Então, o Davi, que normalmente ficaria em uma inferioridade numérica, até se o Vinícius chegasse por aqui, o time ia ter uma igualdade numérica. E aí o Davi ganhava no 1 contra 1. As principais jogadas do time do América foram resolvidas pelo Davi ao longo do primeiro tempo, justamente porque conseguia fazer essa organização aqui, o time do América. Quando o Davi sai, o América perde esse jogador esse jogador que dá tanta amplitude para o jogo, né, que alarga esse campo aqui, deixa o campo largo, dá tanta amplitude para o jogo, e aí ele tenta jogar um pouquinho mais pelo meio, e isso faz com que o América perca volume ofensivo ao longo do jogo. Quando o Fortaleza atacava com 4-3-3, né? E aí a gente tinha os laterais aqui, ou um lateral subia muito e o outro ficava para ajudar na recomposição defensiva, ou os dois laterais abriam aqui também, o que é tranquilo. Alguns pontos importantes aqui. O Faz, ele é um jogador de um toque só, como eu comentei, e ele é um jogador que arrasta essa linha defensiva aqui para trás. Uma função muito parecida com a função que o Caio do time do América tentou imprimir hoje, mas não conseguiu tanto. E o Faz também hoje não apareceu tanto, mas é um jogador muito determinante para o time do Fortaleza. Esse time do Fortaleza utiliza muito os lados do campo, da mesma maneira como o time do América. Só que ele não utiliza tanto o seu ponta, ele utiliza muito mais o seu lateral. Então ele vai tentar criar essa superioridade numérica aqui, porque se um jogador salta, o espaço nas costas dele vai ficar livre. Então se esse jogador aqui, se o lateral direito, tenta dar um bote errado, esse ponta consegue vir para cá, ou esse lateral consegue explorar esse espaço aqui. E com esse espaço, a partir daqui, faz cruzamento. Foi assim que o Fortaleza fez vários gols contra o Jaciobá, por exemplo. E sempre com o Faz empurrando esse zagueiro aqui para trás e conseguindo, com um toque na bola, resolver a parada. O time do Fortaleza conseguia usar os dois lados do campo, mas alguns jogadores ficaram um pouquinho apagados por causa da boa marcação, principalmente no primeiro tempo, né, do time do América, que foi o caso do Tomás, que não conseguiu sair muito da marcação, o Fast não conseguiu sair muito da marcação, e foram dois jogadores que o time do Fortaleza sentiu falta no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas conseguem se estruturar melhor para o time do Fortaleza, e os espaços aparecem. Com os espaços, o Fortaleza consegue fazer os 2 gols que vieram a partir de cruzamentos também, mas bola parada. Bom, foi um primeiro tempo de muito mais ataque do time do América de Natal, conseguindo ter muita pressão alta, conseguindo empurrar o time do Fortaleza para trás, Fortaleza com muita dificuldade criativa, principalmente no meio de campo. E aí, no segundo tempo, o América de Natal não consegue mais ter a mesma velocidade, e a perca do Davi para eles foi primordial, assim, e realmente complicou muito a vida do Mecão. E aí, existem algumas mudanças no time do América de Natal que não fazem tanta afluência. Porque quando o América
ele consegue se organizar ofensivamente, consegue voltar a produzir, ele perde 2 jogadores defensivos. Então, o time precisa recuar completamente, fica só com 8 jogadores, e aí complica a vida, né? Já o time do Fortaleza, boas mexidas, entrada de Guilherme Moura, muito bom, entrou bem, entrou consciente, entrou tranquilo, e também a entrada do André, que fez o segundo gol dele, né? Entrou tranquilo, buscando o jogo, tendo muita mobilidade, principalmente pelo lado direito, mas também utilizando a parte central do campo. Bons jogadores assim pra gente estar de olho. E falando em estar de olho, destaques das equipes. Do time do América de Natal, quero trazer 3 destaques. Davi, 1 contra 1, muito bom, cai bem pelos lados do campo, tem velocidade, tem arranque, consegue fazer boas triangulações, carrega bem a bola. Então é um jogador liberado ali clássico. Outro bom nome, Cauê. Consegue jogar lateralizado, mas também consegue fazer uma função ali de um 10 clássico, chuta bem, longa, média distância. Um jogador bem bom também, que é pra gente estar de olho. E o goleiro Lucas. Fez boas defesas, os gols realmente foram fatalidades ali, mas fez boas defesas ao longo do jogo. Se não fosse ele, o placar poderia inclusive estar um pouquinho maior, mas é outro jogador pra gente estar aí. E destaque, saber de goleiro é sempre bom, né? Do time do Fortaleza eu quero trazer 4 nomes. O primeiro deles, claramente, fez gol, né? Guilherme Moura entrou com muita tranquilidade. Inclusive, a gente recebeu um superchat da mãe dele, falando que estava muito orgulhosa do filhão e que foi lindo ver ele marcando e tal. E carinhozinho de mãe é sempre a coisa mais linda, né? E ele tinha voltado de lesão. Então, depois de voltar de lesão, já fazer gol é maravilhoso, né? Todo jogador quer isso. E, bom, segundo nome, André, também fez gol. Um jogador muito bom, entrou muito bem as 2 vezes que entrou, né? Então, conseguiu ter explosão, conseguiu fazer gol, chamou a responsabilidade quando precisava no jogo contra o Jaciobá, que pegou a bola e bateu o pênalti. Então, é um jogador também pra gente estar de olho. E os 2 grandes nomes desse time, 3 grandes nomes, vou botar 5, né? Dimas é um jogador muito bom, um jogador que consegue fazer boas triangulações pelo meio, então joga em espaço curto, passes rápidos, 1 contra 1. O Faz, que é um jogador nigeriano desse time do Fortaleza, muito bom também, jogador de 1 toque. Então, isso daí para um atacante é maravilhoso, porque a bola chegava, do jeito que a bola vinha, ele chutava. Então, isso dá muita tranquilidade para quem tá dando assistência, porque sabe que do jeito que a bola vier, ele vai chutar. Muito bom jogador. E também o Tomás Rocco, jogador mais beirada de campo, qualidade na assistência, qualidade no passe também, e inclusive acabou de ser convocado para jogar o Mundial da categoria Sub-20 pela seleção do Chile. Bom, é isso, galera. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Se você não deu um like até agora, por favor, dê um like. Por favor, se inscreva neste humilde canal para que eu chegue em 300 inscritos. Ficarei muito feliz com esse número. E traga mais análises aqui. Ao longo da semana eu vou trazer mais conteúdo também para vocês. Mas esse foi o pós-jogo. Sempre que tiver um jogo, tiver uma transmissão, vai ter pós-jogo aqui no canal. Então se liga, essa foi a minha estreia no Nordestino, então estou bem feliz com isso também. Um momento importante na minha carreira. E é muito importante estar aqui compartilhando com vocês, tá? O que vocês acharam desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Você torce pro Fortaleza? Você torce pro América de Natal? Como é que você enxergou esse jogo? Deixa aqui nos comentários também. Um cheiro!